tarde, amigos do Jornal Diário do Rio. Tudo bem? Hoje voltando com nossas lives aqui no Diário, sempre com o assunto do momento para a gente conversar um pouquinho. A convidada do dia hoje é a psicóloga Aline Saramago, gente. Vamos falar um pouquinho do novo ano que está começando, das questões que nós seres humanos temos aí que dar conta, né? No meio de uma pandemia. Então vamos conversar um pouquinho com ela, que é coach, tem o domínio de todas essas questões que... A Aline entrou. Comenta, manda sua pergunta, interage com a gente. Olá. Oi, Aline. Boa Tudo tarde. bom, Cláudia? Tudo bem? Boa tarde. Tudo Tudo jóia. ótimo. Prazer ter você com a gente aqui hoje no Jornal Diário do Rio, nas nossas lives, que o Obrigada, pessoal já prazer está é meu. acostumando a ver sempre. Aline, Aham. bom, estamos aí numa virada de início de ano, né? Depois de um ano tão difícil, que foi 2020. É verdade. E a nossa mente, a mente humana, está aí sempre sendo colocada em questão para a gente lidar com tudo isso que está acontecendo. Eu queria começar Uhum. falando um pouquinho de você, né? Que da função do coach, né? Que diante de tudo isso aí é uma orientação bem bacana, né? Para a vida, para a carreira, para várias áreas. Queria que você falasse um pouquinho da Uhum. função do coach. Então, a função do coach é trabalhar metas futuras, objetivos que a pessoa tenha, e aí tem várias especialidades dependendo da formação também da pessoa, né? Por exemplo, eu sou psicóloga. E então eu atuo com questões mais emocionais, mais de relacionamentos e carreira, mas existem também coaches financeiros, que geralmente é alguém que já atuou nessa área de finanças, né, mercado financeiro. Tem várias áreas, né? Então, basicamente, o psicólogo ele atende o cliente quando ele não está muito bem, ele está numa situação, digamos assim, patológica. Claro que não sempre, tá? A psicologia ela é sempre bem-vinda, a gente analisar as situações, analisar a nossa vida, mudar formas de pensar, enfim, estar em acompanhamento de algum profissional. Agora, o coaching é algo mais prático, mais rápido, mas, ao meu ver, não é para todo mundo e não é a qualquer momento. Assim, a pessoa precisa realmente estar bem focada para que possa funcionar. O coach ele é mais direcionado, né? No caso, né? Você quer Sim. obter uma excelência de resultados, seja na carreira, ou questões financeiras, ou resolver problemas emocionais. Seria mais assim, direcionado nesse sentido, né, Aline? Sim. Olha só, Cláudia, eu não tenho atuado mais tanto como coach, assim, porque as pessoas me procuram mais como psicóloga e porque eu sou coach também. Eu tenho uma pegada Uhum, mais prática, mas assim, o coaching uhum, puro é uma coisa que eu não tenho divulgado, assim, não tenho, digamos assim, colocado muito para as pessoas. Eu tenho colocado mais a uhum. psicologia. Mas porque realmente assim acaba que as pessoas procuram mais nesse sentido, né? Uma coisa ajuda a outra. Hoje em dia na Certo. minha vida, assim, na época que eu era coach, eu lembro que era bastante desafiador. Às vezes eu ficava 2 horas, 3 horas com o cliente para poder desenvolver bastante ele, porque em 10 a 15 sessões eu tinha que dar um resultado. Hoje em dia não é bem assim. Tem o tempo da pessoa, 1 hora de sessão, Uhum. o ritmo é um pouco diferente na É terapia. diferente. Você chegou você escreveu um livro, né, também, né? Coaching, a hora da virada. Você tem também essa É um bibliografia, né? capítulo. Que era nessa pegada, né? Sim, sim, ter uma virada na nossa vida. Às vezes a gente precisa desse contato.
Hoje em dia, as pessoas, às vezes, elas buscam tratamentos estéticos, elas buscam muito a mídia, né, as redes sociais, uma boa foto, coisas nesse sentido. E às vezes assim o externo tá tá bem legal, né, tá bem apresentável, mas internamente as pessoas podem não estar vivendo uma vida muito satisfatória, muito feliz, então é interessante as pessoas, quando tiverem algum tipo de incômodo, buscar o auxílio profissional, né? Da mesma forma como quando a gente fica doente, a gente procura um médico, quando a gente tem uma dor de dente, a gente procura o dentista, então é importante a gente se acostumar que realmente a psicologia é esse lugar do sofrimento, de buscar resolver as situações. E realmente tem o coaching que, ao meu ver, é um plus. Quando eu estudei na Uhum, psicologia, eu conheci o coaching como uma abordagem da psicologia. Não conheci uhum. o coaching como hoje é divulgado, né? Que as pessoas fazem a formação e, enfim, não necessariamente dentro da psicologia. Para mim era algo bem específico mesmo do psicólogo, como a Uhum. psicanálise. Depois eu fui descobrir que nem a psicanálise é, né? Tem muitas pessoas com outras formações também que atuam como psicanalistas. Então, assim, a psicoterapia em si tem algumas abordagens que são do psicólogo, mas não são todas. Muitas são abertas para outras Uhum. pessoas, até mesmo da área médica, por exemplo. Muitos médicos fazem formações, né, como terapeutas cognitivo-comportamentais, que é uma abordagem que eu gosto muito, que é bem próxima, ao meu ver, até do coaching mesmo. E por aí vai, assim, né? Tem o coaching, a TCC, a psicanálise, a Gestalt, enfim, são várias abordagens. Eu acho que tem muitas terapias, não só a psicoterapia, a psicologia, o coaching, mas tem terapias holísticas. Eu acredito que o que vier para somar, se a pessoa Uhum. estiver buscando algum tipo de ajuda, tem várias formas dela se ajudar, dela buscar esse auxílio, né? E eu E é acho um importante se... autoconhecimento também, né, Aline? Porque esse autoconhecimento com, né, com o apoio do psicólogo, de um profissional, porque muitas vezes a pessoa até tem a saída dentro de si, assim, né, tem os caminhos, mas não identifica, né? Então é um Uhum. apoio importante, né? Não é só para um caso de doença, ou às vezes você quer um outro caminho, né? No momento é, crucial, às vezes, da vida, uma decisão, uma separação, uma mudança de Uhum. rumo profissional, né? Com certeza. Ter um acompanhamento é outra coisa, até porque tem conhecimentos específicos. Não é uma conversa com um amigo que às vezes vai dar uma opinião, vai dizer alguma experiência que viveu. Não é só isso. Tem ferramentas mesmo para o autoconhecimento, tem Uhum, ferramentas de diagnóstico, de planejamento, enfim, várias formas da gente ajudar o cliente para alcançar realmente o resultado. uhum. E o que é a psicologia positiva? Que eu vi um pouquinho sobre isso no seu currículo. Você poderia Aham. explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, o que é? Sim, Oi, agora travou um pouquinho, voltou? Voltou? Isso, a gente voltou. Agora acho que está voltou. até melhor. Eu Pronto. liguei o 4G porque parece que meu Wi-Fi não está muito legal. Então, Acho a que agora acertou psicologia aí. Vamos. positiva, ela surgiu com a busca de psicólogos pelo potencial humano, porque o problema é que tanto na medicina como na psicologia nos primórdios estudava a doença, né? Se buscava entender esses processos de saúde, doença, aí se focava muito no problema
na doença e não Uhum. necessariamente na solução. O que que, Sim. por exemplo, na psicologia positiva, né? O que que indivíduos excelentes, indivíduos felizes, o que que acontece com eles e para a gente conhecer, para apresentar para esse pessoal que não está muito bem, né? Então, tem um estudo de forças pessoais, maneiras realmente da gente ser feliz, é bem interessante, assim, fala de relacionamentos, de emoções positivas, significado, propósito na vida, se engajar com Uhum. atividades, então é bem legal, assim, essa abordagem. É buscar o foco do positivo mesmo, como diz o nome mesmo, né? Para tentar, porque hoje muita gente com as situações que a gente tem vivido, né? Principalmente no meio de uma pandemia, é, fica com aquela visão pessimista das coisas, né? Uhum, E já tem algumas frustrações ou algumas questões em pendência, né? uhum. Então, quando tem essa abordagem um pouco mais positiva, isso impulsiona para que a mudança venha. É mais ou menos isso? Então, a abordagem em si, ela, ao meu ver, é como a TCC, no sentido de empoderar a pessoa, de ela ser ativa do processo, não é a pessoa só ir na sessão e não fazer mais nada durante uma semana. Promove leituras, vídeos, enfim, atividades para a pessoa ir realizando ao longo da semana, o que promove realmente uma mudança de hábitos, trabalha outras questões que não foram trabalhadas na terapia em si, que promove a mudança de pensamentos, porque pensamentos levam a emoções que levam a. Oi, 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 Deu uma travadinha na voltou. conexão aí. E ela falou É, pensamentos. Agora foi. pensamentos levam a emoções, que levam a comportamentos e vice-versa. Então, se a gente está se sentindo triste, ou é algo que a gente Uhum. está pensando, ou é algo que a gente está fazendo, que não está legal, ou que a gente não está fazendo, enfim. Uhum. Então, a busca por outras visões, outros tipos de pensamento, é bastante comum nessas duas abordagens. É bem próximo, e é próximo do coaching também. O coaching acaba bebendo de algumas áreas da administração, da comunicação, da psicologia, vários tipos de psicologia. Então, Uhum. assim, o coaching meio que é um hub daquilo que funcionou. A psicologia Uhum. positiva, a TCC, a psicanálise, assim, todas as abordagens funcionam, são terapêuticas. Assim, claro que cada profissional tem a sua opinião pessoal, né? E realmente, como em todas as profissões, tem profissionais e profissionais, né? Mas certamente a intenção de todos os profissionais é ajudar o cliente nas suas questões, seus sofrimentos, objetivos. Mas a psicologia positiva, ela trabalha o potencial da pessoa para ela se sentir mais empoderada, né? Mais realmente é uma busca assim pelo que há de melhor nela, pelas forças, para que ela consiga ultrapassar os obstáculos ou, enfim, ter alguma mudança, né, na qualidade de vida. A TCC ela já Como é? vai nessa parte Uhum. comportamental e de pensamentos. A psicanálise ela já tem umas reflexões um pouco mais filosóficas, uma análise diferente, assim, ao meu ver. Eu acho até um pouco mais. Oi, oi, oi? Oi? Oi. Eu acho até um Estamos te ouvindo. pouco. Eu acho até um pouco mais complexo. Converso com alguns clientes que eu acho muito interessante eles aprenderem algumas coisas comigo na terapia para depois, se quiserem fazer a psicanálise.
porque às Ah, vezes para entendo. algumas pessoas fica um pouco complexa a terapia. É. Bom, E como é que você está vendo agora toda essa situação? Quer dizer, a pandemia, né, que veio, que varreu aí a vida das pessoas meio que pro lado avesso, as pessoas tiveram que se reinventar. E uma pesquisa, né, segundo até foi enviado por vocês, da tua assessoria, que 40% das pessoas, uma pesquisa feita por várias universidades, em parceria com a Fiocruz, né, aponta que 40% das pessoas sentiram muito mais tristeza e 52% das pessoas mais nervosismo e ansiedade nesse período todo agora da pandemia, né? sim. Como é que uma psicóloga, como é que a psicologia enxerga o efeito mesmo da pandemia na vida das pessoas, no dia a dia, no comportamento? Como é que vocês Uhum, enxergam isso? uhum. Assim, Efeitos. todo problema tem uma questão de mudança de vida ou uma situação vivida. A pandemia entra aí. É uma das partes do problema. E que cada parte do problema interfere uma nas outras. Então, a pandemia certamente gerou, para algumas pessoas, ansiedade. Para outras, muito pelo contrário. Para outras, deixou as pessoas mais tranquilas com o home office. Por exemplo, eu tenho clientes que se sentiram muito bem com a pandemia, assim. Tem clientes que sim, ficaram mais ansiosos ou em pânico de sair de casa, etc. Então, variou, né? Varia, não tem uma unanimidade, mas a gente enxerga a pandemia como uma parte de um problema, que existem outras questões, não é só a pandemia. Às vezes é um relacionamento que já não estava muito legal antes da pandemia, e aí o casal convivendo pode piorar, né? Muitos casais se separaram nessa pandemia. Às vezes é uma Uhum. questão já de trabalho também não tão bem resolvida e que durante a pandemia isso também se evidenciou. Enfim, então é muito relativo, assim, mas certamente é isso, assim, a pandemia ela faz parte de um problema que não necessariamente vai ser sentido da mesma forma pelas pessoas, as reações físicas, as emoções, as formas de pensar, os comportamentos vão variar de pessoa para pessoa. Dos pacientes que te procuraram também nesse momento, eu creio que, eu não sei se aumentou a procura pelo teu serviço, quer dizer, pelo teu atendimento, você detectou isso, essa ansiedade maior, pela tua experiência, o que você relata nas pessoas que te procuram, assim, a Uhum. prevalência? Então, eu vou ser bem sincera, Cláudia, como assim, eu vi as pessoas um pouco receosas por conta da economia, algumas realmente tiveram redução salarial, então eu percebi sim, como muitos colegas da área da saúde, assim, não no princípio não mudou muita coisa, mas em algum momento as pessoas foram ficando com mais e mais medo e a minha experiência foi de uma redução na procura. Eu tive colegas que dizem que aumentou a procura, então assim, eu acho que também novamente isso é relativo. Agora no final do ano, para esse início, para mim, sempre tem um aumento da procura, mas para alguns amigos também, né, alguns colegas de profissão dizem que reduziu para eles por causa de férias. Uhum, Então eu acho que uhum. não tem muito uma unanimidade. Agora, eu particularmente na minha experiência percebo, talvez pela forma de eu comunicar, né, a questão de relacionamentos, carreira, emoção, assim, às vezes as pessoas querem terminar o ano bem ou querem mudar algo para o ano seguinte e de repente os colegas estão colocando outras questões de patologia e de repente a pessoa pensa, eu não quero encarar problemas agora eu quero começar o ano tranquilo. Enfim, é só uma possibilidade, né? Mas isso Uhum. realmente varia. Tem uma sazonalidade, sim, algumas profissões têm disso e tem disso realmente na minha também, mas eu não percebi assim particularmente grandes aumentos durante a pandemia, assim não.
tá? Mas tiveram muitos colegas que fizeram também trabalho social, eu não entrei nisso porque eu tenho muitas atribulações, eu não consigo Uhum. no momento atender socialmente, mas eu vi uma demanda bastante grande de pessoas querendo atendimento social. Então, é isso, assim, é bem relativo. É bem variado. Uhum, O Luan está perguntando aqui para a gente, Luan Alves, em relação à questão da ansiedade, né? Se esse turbilhão de informações aí, se você acredita que é esse turbilhão de informações, principalmente foi no início, né? Que todo mundo queria saber tudo sobre o coronavírus, o como faz, como pega, como previne, e não pode sair, tem que sair, né, todo protegido, botou o pé para fora, tem que passar álcool no chão, passar álcool. Esse turbilhão de informação que, né, ventilou, que vinha a todo momento, e até hoje vem, mas agora a gente já está meio que numa rotina, saiu, bota máscara, né? uhum. Isso contribuiu para aumentar também a ansiedade das pessoas? Você acha que Com contribuiu? certeza, com certeza. Eu indiquei vários clientes, olha, para um pouquinho de ver notícia. Você já sabe que você tem que se cuidar. Você já viu que tem coisas acontecendo, mas você está se sentindo pior vendo esse tipo de coisa. Assim, os clientes muitas vezes ficam muito impressionados e trazem para dentro de casa, levam para o pessoal, que é a expressão. Uhum. É você ver algo acontecendo com o outro e você achar que aquilo também vai acontecer com você. Muitas vezes você desenvolve até o sintoma, né? Sim. Porque você vê. Eu lembro que, né, dando aqui um depoimento até pessoal, na época, quando começaram a abrir aquele monte de covas, né? Em Manaus, que foi onde estourou primeiro, né? Um monte de agora está voltando também. Então, eu tenho bronquite. Então, a falta de ar é o principal. Você consegue até sentir a falta de ar, né? Sim, Já passa a ser um sintoma físico mesmo. Você desenvolve aquilo ali. Nossa, eu tô com falta de ar. Será que, né? sim, Então é bem complicado, né? é. Lidar. E como é que consegue ter esse equilíbrio, Aline, Uhum, para que você não respire e não, peraí, vamos, né? uhum. Como é que mantém esse equilíbrio? Como é que mantém essa sanidade diante de tanta coisa? Eu vou te falar, Cláudia, que eu ensino respiração para os clientes durante as sessões, porque, nossa, como assim, né? A gente não sabe respirar. É porque existem formas da gente respirar que promovem a ansiedade e existem respirações que são mais relaxantes. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de, às vezes são do yoga, essa, Uhum. essas respirações. Por exemplo, tem uma que eu gosto, que eu ensino, que é o Nadi Shodhana, que é respiração de narinas alternadas, respirações mais longas, com inspiração, por exemplo, de 4 segundos, inspiração de 4 segundos, ou inspira em 4, expira em 8, porque às vezes no estresse, na ansiedade, a gente respira rápido, a gente respira também aqui, ó, no peito, e não é, o ideal é que a gente respire com diafragma. A Uhum. respiração diafragmática, ela corresponde a 60% da nossa capacidade respiratória. Se você foca no peito, que é onde a capacidade é apenas 10%, você acha que você está com falta de ar e realmente o seu pensamento, o fato de você estar respirando errado, isso pode causar um ataque de pânico. E você achar que você vai morrer e você sentir realmente como se. Porque é isso, você não está sabendo respirar ali naquele momento e você está tendo pensamentos catastróficos. Porque assim, Uhum. o coração ele é um músculo, tudo bem ele bater um pouco mais rápido de vez em quando, não tem problema nenhum, né? Mas é muito importante a pessoa saber respirar, a pessoa questionar os pensamentos, enfim. Então, eu ensino respiração, a gente fala de práticas de relaxamento. É importante a pessoa que está ansiosa, estressada, relaxar. A E, meditação também, muita gente procurou, né? Que também trabalha muito essa parte da respiração. Muitos sim, aderiram durante a pandemia e relataram que ajudou bastante, né? Porque também trabalha muito com isso, não é, sim. Aline? É um suporte bacana, né? Eu indico, sempre indico. Eu passo umas meditações, tem uma playlist de músicas tranquilas também, assim, que
A pessoa parece que está num spa zen. Então, eu acho muito importante buscar atividades relaxantes e distrativas, né? Você se distrair, seja vendo um filme, dando um passeio, enfim, né? Se cuidando, não tem problema algum. As academias já estão abertas também. Falo, poxa, faz um exercício físico, porque o corpo produz a endorfina que relaxa, e promove Uhum, também outros hormônios do bem-estar. Então, uhum, precisa se distrair, relaxar e respirar direitinho. O resto é na terapia, que é a gente questionar os pensamentos, é a gente ver, identificar o problema e ver que forma que a gente vai enfrentá-lo, porque cada situação a gente enfrenta de uma maneira, né? E cada pessoa tem a sua forma de enfrentar, tem o seu passo a passo, porque não dá para nem todo uhum. mundo corre, né? Algumas pessoas No precisam ir mesmo ritmo, né? caminhando devagarzinho. Então, Isso. é construindo esse caminho junto na terapia. Uhum. E as atividades também físicas, né? Essa questão você até enviou no seu material sobre a serotonina, quer dizer, isso é também estimulado por essas atividades, não só com a meditação, mas também atividades físicas, exercícios, também auxilia, né? Manter uma Sim, rotina saudável. a serotonina, 80% dela ela é processada no sistema digestivo. Então, manter uma boa alimentação também é muito importante para o bem-estar. Então, assim, eu até comecei a estudar ano passado nutrição. Foi o Flex, né, o EAD, porque praticamente EAD, porque conta de tempo e também essa questão de pandemia. Mas eu tô achando incrível essa. Porque assim, eu via na prática clínica, às vezes a pessoa, poxa, chegava no consultório, eu tô acelerada, doutora, com uma latinha de Coca-Cola na mão. Ah, eu tô nervosa, tô deprimido. Tô deprimido. E o que que você come de café da manhã? O que que você come de almoço? O que que você come de jantar? Ah, eu como muito hambúrguer, muito pão, muita. Então, assim, eu comecei a questionar: opa, será que a alimentação não está interferindo aí? E interfere. A alimentação interfere também nas emoções, então é importante buscar aí também uma dieta saudável, mais frutas, legumes, verduras, enfim, realmente Uhum. reduzir aí o pão, mas É enfim, uma comida pesada, né? Uma comida mais. existe um livro que se chama Barriga de Trigo, que assim, ele fala que o pão ele interfere, assim, está relacionado, não o pão, né? O trigo, a cevada, o centeio, até mesmo a Uhum, aveia, enfim, alguns grãos estão relacionados a N doenças, seja até mesmo doença uhum, de pele, doença autoimune, doenças mentais, né? nossa. Esquizofrenia, autismo, até mesmo quadros de ansiedade, depressão. Então, Qual o nome assim, do livro? barriga de trigo. Interessante, né? Bacana a gente buscar informação aí, pessoal. Anotou? É, Barriga de trigo. É, porque eu acho que a informação é melhor, né? A melhor coisa, né? sim, Você não tem ideia. Como você falou, quer dizer, chega uma pessoa acelerada e tá com uma latinha de um refrigerante, que vai, né? Que tem toda aquela composição que a gente sabe que é uma bomba, né? E uhum, mesmo assim a gente continua tomando. Então você lendo, quer dizer, são estudos, são pesquisas. E isso, uhum, essa informação é bacana, porque você vai aprendendo a lidar com isso e cada organismo também é de uma maneira, né? Então, uhum. buscar essa informação é bem importante, né? Não adianta, É, às vezes, você só focar num lado, eu vou fazer exercício, mas estou comendo errado, não sim, adianta, vou procurar a psicologia, vou procurar um apoio, uma terapia, mas continuo comendo mal, não faço exercício, também não vai uhum, adiantar, né? Daí a questão do holístico, né? De você tratar o todo, né? É sim. importante. Eu falo, o que que acontece? Já está comprovado que não existe mente e corpo. É um organismo só, é uma coisa só. No teu dedo do pé tem um nervo que chega lá, ou seja, cérebro também no teu pé, né? Sistema nervoso, teu corpo inteiro. Então, assim, você cuidar do seu corpo, você vai estar cuidando também da sua mente. Você cuidar da sua mente, você também vai estar cuidando do seu corpo. O estresse, ele adoece.
o medo, né? E é isso, muitas pessoas entraram em pânico nessa pandemia. O medo mata. Se você fala para um cliente, olha, para um paciente, olha, você está com um diagnóstico de câncer. Se ele ficar com muito medo, aliás, teve uma moça que ela quase adoeceu, tem um documentário maravilhoso do Amazon Prime que se chama Sanar. 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 Se eu não me engano, é o episódio 5. Ela adquiriu câncer porque ela fez tudo, fazia tudo para prevenir o câncer, com medo do câncer, porque uma amiga morreu de câncer. E ela não só adquiriu, Acabou. ela acabou realmente assim desenvolvendo, porque é isso assim, a ansiedade, o estresse, isso adoece. Se você estiver tranquilo, A física quântica até fala nisso, né? Como tudo é energia, e o universo entende o macro, entende o conceito, né? Então, se você está falando câncer, 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 não é contra o câncer, é o câncer. Então, você está atraindo câncer, é aquela palavra, né? sim, É aquele conceito, é mais ou menos isso, que está tudo interligado. Se você está focado câncer, 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 doença, doença, Covid, Covid, né? Você está atraindo, né, mandando a mensagem para o mais universo. Covid na Covid, eu minha quero vida. Covid. É Eu verdade. quero Covid. Então, eu acho que vale a pena a gente se informar, como você está passando várias informações do livro, o Sanar, né, que é o documentário, né? A Isso. série. Uhum. A gente precisa se informar, gente, né? Precisa muito. E Uhum. ver que tudo está interligado. É tão importante, né, Aline? Eu vou te falar que eu falo para os clientes assim, olha, por mais que o médico tenha falado alguma coisa, pesquisa você também, toma as rédeas da sua doença, né? Enfim, às vezes essa doença tem uma função na sua vida. Às vezes é você parar um pouco, por exemplo, às vezes uma inflamação do nervo ciático. Pô, opa, será que eu não estou tentando andar muito rápido, caminhar além das minhas, né, das minhas pernas, dar passos maiores do que eu posso realmente alcançar? Problemas na tireoide, às vezes é uma questão de cobrança excessiva, culpa, enfim, tem essa psicossomática que chama, né, o corpo e a mente Sim. interligados e que, né, é tudo a mesma coisa no final das contas e que Uhum. adoecem órgãos específicos, enfim. E aí é interessante sim, Tem um livro antigo também que é O Corpo Fala, né? É aí também, né? sim, A asma também, que é a coisa da ansiedade, da respiração sim, né, da pressa, né, da ansiedade aham, das coisas, de resolver, de uhum. muitas E vezes olha, ter esse medo. sim, e tem tantas doenças, Cláudia, tanta doença, o médico não vai saber de tudo de todas. Então, assim, eu falo, olha, aprofunda, busca informação na internet, tanta gente divulgando tanta coisa boa. Claro que pode ter Procurar alguma. também uma orientação, né? Boa, porque muitas vezes também tem muita coisa errada se for uma coisa aleatória, mas com indicações de um profissional, de um amigo que conhece, né, um outro profissional, você ir nos Então, lugares certos, né? Buscar também. mas assim, se você buscar sites de psicólogos, sites de Isso, médicos falando sobre isso. alguns tipos de cura, assim, acho super válido, porque às vezes o médico no dia a dia vai te receitar um remédio que vai te remediar, mas que não vai curar. A cura, ela vai de você encontrar a causa, de você trabalhar aquela causa ali, e não necessariamente só Uhum, tirar os sintomas, né? uhum. Então, teve até nesse Sanar que eu falei aqui, um episódio em que um paciente do médico, ele desenvolveu um câncer também, olha só, a gente falando aqui novamente. Bom, É. desenvolveu um câncer e aí ele foi tipo o motivo para ele sair do estado que ele estava. Ele resolveu fazer o Uhum. que ele sempre quis fazer: morar numa casinha, ter um barco, sabe? O câncer foi tipo assim, o motivo que ele Proporcionou teve. ele ter a vida que ele sonhou, né? Tipo Porque assim. aí, como assim ele não queria mais trabalhar na empresa dele? Enfim, queria vender tudo. Seria loucura ele são
ele Na vida saudável, normal, né? É. ele jogar tudo pro ar, que as pessoas falam, agora não, ele teve câncer, então aí faz sentido, não, claro, fica à vontade, vai lá pro interior e ter o seu barquinho. Então, assim, às vezes as doenças elas têm uma razão de ser, para a gente se trabalhar, para a gente se desenvolver, para a gente realizar o nosso propósito. Então, eu acho muito importante as pessoas se apropriarem das doenças no sentido de se estudarem mais sobre isso, porque às vezes elas estão querendo comunicar alguma coisa que vai além de um tratamento e de uma medicação, que às vezes só vão remediar e não vão tratar o que é, né? Bom, E o apoio terapêutico também ajuda a aprofundar essa busca, né? com De certeza. você entender o que está ali, o que está acontecendo, Sim, que a doença vem de alguma outra questão, né? Alguma sim, tendência. sim. É importante. Uhum, Aline, agora a gente entrando agora num ano novo, né? Sonhado uhum, ano novo, onde a mágica ainda não aconteceu. O Covid ainda está aí, as pessoas ainda estão. Mas né, sempre se renovam as esperanças e você coloca de novo aquelas metas, né? Ou refaz, né? Como manter o foco, né? Vamos falar de foco, com uhum, tudo que está acontecendo, com essa necessidade de se conscientizar de tudo isso que você está falando. Como é que a uhum, gente segue aí nesse novo ano buscando as metas uhum, com equilíbrio? é. Então, é importante a gente analisar essas metas, se elas são realmente alcançáveis, se são realistas, né? Se estão bem colocadas. Por exemplo, vários clientes falam assim: eu quero esse ano me alimentar melhor. Aí eu pergunto, mas você sabe o que que é se alimentar melhor? Eu vou parar de comer besteira. Tá, mas será que, assim, talvez seja interessante realmente a pessoa buscar uma ajuda especializada, ou talvez, eu quero especificamente comer mais salada, especificamente tirar o hambúrguer, ou comer um hambúrguer por mês, enfim, estou te dando um exemplo, né? Uhum. Então, especificar, ver se é realista. Eu não, eu não sei cozinhar, então eu preciso viver de iFood, digamos, mas é possível pedir, né, uma comida saudável, dentro do teu orçamento e por aí vai, né? Você realmente refletir e ir colocando aos pouquinhos. Não adianta você resolver mudar tudo em janeiro. É interessante você Uhum. começar uma mudança de cada vez, assim, ver o que que você consegue. Assim, eu coloquei como meta esse mês fazer 3 atividades. Então, assim, eu acho que para mim isso é realista. É você analisar a Uhum. sua rotina, o que que eu consigo completar esse mês. E aí, no mês que vem, você coloca novas metas e vai cumprindo. E talvez também especificar, né? Quando a gente fala assim, não, eu vou parar de comer besteira. Tá, mas o que é a besteira? Não, esse mês eu já não vou tomar refrigerante, só vou tomar suco de fruta. Aí você Sim. já, né? Então eu vou comprar laranja, abacaxi e vou fazer, esse mês é o mês do suco. Uhum. Né? Talvez eu acho que especificar torna as coisas mais objetivas, né? Com Talvez seja uma certeza. estratégia. Sim. Eu creio que com a ajuda do psicólogo, do terapeuta e tudo mais, você também montar essas estratégias, né, bem práticas, Sim. né? E aí, Uhum. como você falou, realistas, né? Com E aí ajuda um planejamento. pouco mais. Sim, tem que ter planejamento. É interessante também as pessoas saberem que, por exemplo, eu tenho uma meta de estudar, né? Mas eu não consigo estudar direito. Aí tem técnica para você manter o foco. Por exemplo, tem a técnica Pomodoro, que é você dedicar um tempo X, por exemplo, eu gosto de 50-10. 50 Como é que é minutos, isso? pois é. 50 Conta, conta. minutos, Ajuda que o pessoal tá com o Enem na porta. Né? é O pessoal tá com o verdade, Enem na... é verdade. Gente, só aqui para quem chegou atrasadinho aí, Jornal Diário do Rio, estamos aqui entrevistando a psicóloga Aline Saramago. A gente está falando de várias coisas, do apoio da psicologia, do autoconhecimento, da necessidade do autoconhecimento, de ter foco, de a gente lidar com a ansiedade nos tempos aí da pandemia.
tá? Pode fazer a sua perguntinha aí, compartilha aí, depois entra no nosso site também, tá bom? Conhece um pouquinho lá do jornal, jornaldiariodorio.com.br, diariodorio.com.br, tá bom? E estamos falando aqui de foco, no É. ano novo. Então, E aí? aí você pega, coloca um timer de 50 minutos no celular, que você vai ficar Sim, focando em uma atividade apenas naquele tempo. naquele Aí tempo. acabou, aí você vai ter 10 minutos de folga, é a sua recompensa, né? Você Hum, vai relaxar, vai no banheiro, vai pegar uma água, vai mandar uma mensagem, vai ver alguma coisa engraçadinha no Instagram, por exemplo. E aí depois 50 minutos focado de novo em alguma meta. Às vezes é a mesma coisa que você não tinha terminado nos primeiros 50 minutos. E por aí isso vai. ajuda a manter o foco naquele estudo, naquele estudo específico, né? Ajuda, porque é como se você colocasse um prazo para o teu cérebro. Você imita como se assim, você tem esse tempo. É como um tempo de uma prova. Você fica bem focado mesmo. Agora sim, Uhum. claro que, por exemplo, o ambiente dos estudos, que você falou do Enem, né? O ambiente, o quarto do adolescente, do jovem, ou enfim, do adulto, é, pode estar desarrumado. Então, às vezes, o primeiro Pomodoro é interessante a pessoa organizar tudo. Aí, beleza, né? Depois, 50 minutos focado em alguma matéria específica. E por aí vai. É realmente Organizar, né? organizar a vida, se planejar. Eu acho muito importante rever o ano passado, o que que foi bom, o que que você se orgulha, o que que poderia ter sido melhor no ano passado, para você ir aprendendo ano a ano, né? O que você não quer repetir, o que que você gostou e que quer fazer mais, enfim. Mas sem aquilo que eu falei sem fazer um monte de coisas e focar em uma coisa só, é isso aqui, ó, esse desenho aqui. Não sei se dá para ver. Hum, Aqui é um monte de ah, iniciativas e aqui aham, é a pessoa realmente ter uma acabativa. É porque está aparecendo o reflexo dessa outra figura aqui. Isso aqui é de um livro que se ah, chama Essencialismo. Isso aqui é quando a vida está uma bagunça. E isso aqui é quando a pessoa descobre o que realmente é essencial para ela. O que que é essencial uhum. nos relacionamentos? Filtra, O que né? que é essencial em termos de saúde? O que que é essencial no meu relacionamento amoroso, na minha amizade, no meu trabalho? Não ficar fazendo, eu quero fazer tudo, de tudo, e é um monte de coisas para fazer. Não, peraí, o que que é essencial realmente que você faça? O que Você que você acha que a pode. pandemia ajudou a usar as pessoas a usarem mais essa peneira de separar o que realmente é essencial, o que vale a pena o que investir, o que vale a pena se dedicar, né? Depois de muitas pessoas viram outros perdendo a vida, enfim, pessoas próximas, Uhum, né? Muita dor que uhum, aconteceu pelo mundo inteiro, está acontecendo ainda, né? Ajudou uhum. essa peneira a funcionar um pouco mais com as pessoas? Você tem sentido pela tua experiência ou não? Olha, eu percebo que sim. Eu particularmente percebo que algumas pessoas, assim, né, eu conversei, que realmente, assim, viu que é essencial se relacionar bem com a família, focar nos projetos pessoais, nos sonhos, nos objetivos. Então, assim, O uso do tempo, né? eu percebi O isso uso do tempo sim, também. que realmente é essencial que você é, esteja se relacionando bem com as pessoas do seu convívio, da sua família, né, seu cônjuge. E com relação ao trabalho, se você não tiver realizado, de repente planejar uma mudança internamente. Poxa, eu não estou 100% e eu quero me sentir bem, isso é essencial na minha vida. Para mim é super importante para a saúde, tanto física quanto, enfim, mental, realmente, você cuidar do psicológico, Uhum. né? E Uhum. definidos esses objetivos, né, feita essa peneira, mesmo assim a gente muitas vezes, né, as pessoas caem naquela coisa da procrastinação. Ah, eu faço amanhã.
Não, vou começar semana que vem a dieta, na segunda-feira, que não se sabe de qual semana é a segunda-feira, né? Então, como é que combate também isso para manter esse foco? E realmente a gente já está caminhando agora para o final da live. Vamos para perguntar mais essa Uhum. questãozinha para a Aline, para a gente já partir Então, para o encerramento. Como é que uhum. faz? A questão da dieta assim, tem uma distorção cognitiva que se chama tudo ou nada. O que que é tudo ou nada? Digamos que você tem ganhado uma caixa de bombons e você resolve comer um bombom dessa caixa. Se você tem essa mentalidade tudo ou nada, você vai achar que, poxa, eu comi um bombom, então botei a minha dieta a perder. Então você às vezes se bobear vai querer comer todos os demais da caixa, né? Não tem problema você comer um ou comer a caixa inteira. O problema é você achar que a dieta tá arruinada e não tem problema. Se você assim, eu digo isso porque, né, eu já fui a alguns nutricionistas e eu fui aprendendo bastante coisa, né? Eu ainda não sou nutricionista, mas é, eles colocam que você sair 2 vezes na semana da dieta não tem problema nenhum. O problema é você sair todo dia da dieta. Tipo assim, 2 refeições na semana não tem problema. Então assim, saiu com os amigos um dia, um dia na semana, poxa, queria uma pizza, não tem problema. O problema é comer pizza, hambúrguer, aí não sei o que, não sei o que lá, aí não tem dieta que consiga realmente dar resultado. A procrastinação, né, envolve você, assim, pode envolver algumas questões. Pode ser uma falta de prioridade, de fato. Pode ser que a pessoa não esteja bem organizada, bem planejada. Tô procrastinando um estudo. Você não colocou de fato aquilo na tua rotina, porque você está aproveitando o seu tempo de outras maneiras. Então Uhum. aquilo não é prioridade para você. A procrastinação é isso, é você reconhecer que tá bom, você não está priorizando aquilo naquele momento. Então o que que você está priorizando? É essencial? Você tá tudo bem? Você está fazendo isso? Se não tiver tudo bem, realmente você precisa fazer uma mudança de comportamento. Às vezes, pensar sobre motivação, o que que realmente te motiva a fazer o que você quer fazer. Por exemplo, eu conto uma história de. Eu já quis correr uma maratona para inspirar as pessoas, né? Porque eu tenho lá alguns seguidores no Instagram, né? E aí eu pensava, eu vou correr uma maratona para as pessoas se motivarem a fazer exercício físico, coisa assim, cuidar da saúde. Eu falei, gente, mas eu sou psicóloga, eu não sou atleta, eu não sou educador físico, não tem nada a ver, eu posso inspirar as pessoas de outras maneiras, tanto é que eu escrevo bastante textos. E Uhum. aí não fez mais sentido esse objetivo para mim, porque a motivação, o motivo não era forte o suficiente. Aí eu li um livro que eu achei bem interessante, O Milagre da Manhã, e ele coloca Ah, esse livro é que ótimo. ele coroa o momento dele de recuperação física, que ele sofre um acidente, com uma maratona. E para ele foi uma superação maravilhosa ter corrido essa maratona. Aí eu pensei, olha, é um bom motivo, tá aí. Eu correria em algum momento da minha vida uma maratona por uma superação pessoal. Uhum. Não é minha prioridade no momento, mas é algo que, assim, talvez Pode daqui a 10 acontecer, anos. né? Mas eu, Uhum. eu já não descarto como eu descartei antes, entendeu? A ideia é você buscar motivos que te movem e você realmente entrar em ação, né? Motivação. Você precisa fazer algumas pequenas coisas para que a coisa aconteça. Eu não estou conseguindo fazer meu curso. Abre o link do curso, coloca o teu login, abre a primeira aula, coloca um play ali, entendeu? São pequenas ações que, assim, se você não fizer, não vai realmente acontecer. É para Tem que fazer um tudo. movimento, né, Aline? Começar, de alguma maneira começar. Uhum, Como você falou, vai lá, entra, vê, né, se uhum. inscreve, lê alguma coisa sobre, né? Sim, Isso já ajuda bastante. exatamente. Motivação. É, Salvo. Olha, Aline, maravilhosa a nossa conversa, adorei. Pena que já que bom. está na nossa hora, né? Uhum.
Gostaria muito de agradecer a tua presença aqui na live do Jornal Diário do Rio. Obrigada a Esclarecedor, você. falando sobre foco, sobre essa ansiedade que a gente tem que lidar na pandemia. E é sempre bacana buscar o autoconhecimento e a ajuda de um terapeuta também, que sempre é importante. Te agradeço É muito, muito viu? gostoso fazer terapia. E obrigada a você, eu também adorei esse papo, é bom a gente falar sobre algo que a gente ama. Espero ter ajudado os ouvintes e qualquer coisa fiquem à vontade para me perguntar aqui no Instagram ou, enfim, em alguma outra rede social, tá? Fiquem à vontade. Maravilha. Maravilha, gente. Obrigada pela presença. Fiquem ligadinhos aí para a próxima live do Diário do Rio. E entrem no nosso site, compartilhem aí. Nossa entrevista vai estar disponibilizada para todo mundo conferir e também encaminhar para outras pessoas, tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, Até. Aline. Tchau, Obrigada. tchau.